Paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao Timóteo Cast, o podcast cristão. Nesta oportunidade, vamos bater um papo escatológico acerca da doutrina do final dos tempos. Nesta feita está comigo um grande amigo, pastor Maicon Adriel. Salve nossos irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, uma grande honra estar aqui com meu amigo, pastor Rodrigo Timóteo. Glória seja dada ao Senhor. Vamos falar aí sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, alguns tópicos aí sobre interpretação do Apocalipse. Vamos perguntar aqui, nós não combinamos nada, né? Só falei por nós, nós vamos falar sobre escatologia, mas eu vou pegar ele hoje desprevenido para sair o melhor aí. Em nome de Jesus. Tá pensando aqueles pastor antigo que, na hora, no finalzinho já para iniciar a palavra, aí ele fala, tu vai pregar hoje. Ali você já tem que estar preparado, né? O soldado tem que estar pronto. Paulo disse que nós temos que se apresentar como obreiro Aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmão, já tem uma pergunta aqui já para iniciar. Mas antes disso, eu quero pedir para você, antes de eu soltar aqui uma pergunta bombástica na escatologia, quero pedir para você compartilhar este vídeo, esse podcast, certo? Estamos se apresentando ali no Timóteo Cast, no Instagram. Você pesquisa lá Timóteo Cast. Você pode achar também o Timóteo Cast pela minha bio, Rodrigo Timóteo Oficial. Lá vai estar o canal lá certinho. Também temos ali no YouTube, onde vai estar gravado esse conteúdo completo. Rodrigo Timóteo Oficial. Lá está as programações do Timóteo Cast. Eu peço que você nos siga lá, compartilhe. Em nome de Jesus, faça isso. Nós temos conteúdos relevantes, edificantes, teológicos, acerca da palavra de Deus. Eu creio que tem contribuído aí para o entendimento, a compreensão e a evangelização, certo? Iniciando, antes de tudo, na verdade, iniciar com uma pergunta teológica, quem é Maicon Adriel? Antes de ser pastor, quem é Maicon Adriel? Maicon Adriel é um homem, um servo de Deus, né? Casado com Gabriele Pinheiro dos Santos, pai de uma menina de 2 anos, Elizabeth Adriele, um jovem apaixonado pela palavra do Senhor, de 26 anos. Esse é o Maicon Adriel, que ama Cristo acima de tudo, que tem uma sede pelo céu. Glória seja dada. Hoje congrega na onde? Na Estrela Mazuca, de Braz, Assembleia de Deus em Fiade Vasconcelos. Glória a Deus. Bênção de Deus. Já se apresentou? Vamos lá. O senhor se declara em que linha escatológica? Pré, mid ou pós? A gente tem seguido uma tradição mais clara, mais aceita, biblicamente falando, né? Pela direção e entendimento que o Espírito Santo vai nos dando na caminhada. Eu sou pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Consegue explicar para a gente, para o público que nos assiste, essas 3 linhas dentro de seus conceitos? O pré, o mid e o pós? O pós-tribulacionista é os irmãos, né? Muito mais os calvinistas, reformadores, que acreditam que a igreja passará pelo período de 7 anos de grande tribulação, enfatizando aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21, que Jesus disse é uma grande tribulação a qual nunca houve. E os pós acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, assim como as igrejas de todo o século passou por diversas tribulações. O mid, ou mid-tribulacionista, acredita que a igreja passará pela tribulação, mas na metade será arrebatada. E nós, o pré-tribulacionista, acredita que a igreja não passará pelo período tribulacional de 7 anos. Certo. Glória a Deus. Então aí está as 3 linhas de interpretações que as igrejas têm, né? O senhor, no caso, é pré-tribulacionista. Qual o argumento lógico para acreditar, sendo que a igreja sempre passou por perseguição, Jesus disse que teriam tribulações, os apóstolos foram decapitados, porque no futuro próximo, na vinda de Jesus, a igreja não vai passar, sendo que a igreja sempre passou? Será que nós somos os preferidos de Jeová, meninos dos olhos do Senhor, e Deus vai nos poupar, sendo que não poupou Paulo, não poupou João Batista, o primo de Jesus, perdeu a cabeça? Eu e você são melhores que eles? A grande verdade é que tribulação sempre houve, aflições, perseguição sempre houve, sempre haverá. Só que o período tribulacional de 7 anos, Jesus ele enfatiza, e a nossa base é essa. Mateus 24, versículo 21, será um período de grande tribulação, qual nunca houve e nunca haverá. A gente vai para a Epístola Paulina, 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 10. A gente tem também capítulo de número 5, versículo número 9, que Deus não nos designou para ira, né? Mas há de nos livrar com a vinda de Cristo, com o arrebatamento. Então, a gente usar do argumento emotivo até, né? Dizer que a igreja sempre passou pelo período tribulacional porque o pré não há de passar. É porque será uma grande tribulação, a qual nunca houve e não haverá, e o propósito também está em tratar com o povo de Israel e punir os ímpios que não se arrependerem. Glória a Deus. Glória a Deus.
faz total sentido. A tribulação, esse levante, né? Eu vi até eu estava assistindo um podcast agora e o pastor Mateus Rangel estava dizendo que assim como Deus usou Nabucodonosor, assim como Deus usou Ciro, que não eram pessoas cristãs, que não serviam a Deus, assim também Deus vai usar o anticristo para punir tanto Israel como as nações ímpias, né? Então, tá para se levantar aí, né? O anticristo, ele vai ser contra o povo judeu, então. Interessante, pastor Rodrigo, que Martinho Lutero vai dizer que Satanás é como se fosse um cachorro na coleira de Jeová. Ele só vai até onde Deus permite. Assim foi na história de Jó, né? Então a gente vê que Deus ele tem as suas multiformas de trabalhar. Interessante que Deus ele não perde, né? Deus ele não perde. Nosso Deus não tem no cujo dele derrota. E nosso Deus ele trabalha com um propósito específico. E o período tribulacional de 7 anos tem um propósito de despertar Israel. Tem um propósito de gerar arrependimento para o gentio que vai estar lá. E também um cumprimento da igreja de não passar pelo período tribulacional. Por quê? A gente vê ali Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu me guardarei da hora desse período tribulacional. Então, Satanás é um servo de Deus, apesar que Deus ele vai limitar Satanás, limita os demônios. Satanás já está condenado, mas ele é limitado por Deus. Glória a Deus. Então, assim como todo ser humano, Deus é soberano. E o ser humano é limitado. Isso. Toda a criação de Deus é limitada, né? Ele tem um tempo de glória, mas a glória do homem é passageira. Isso. Mas a glória de Deus permanece para todo sempre. Então, Satanás, a gente comentava, né, que no caso até o próprio anticristo, ele já tem um tempo determinado para agir, que Deus determinou. Isso. E Daniel vai falar sobre isso, né? A gente bater nesse papo escatológico, esse assunto é pertinente. Que Daniel fala que o que está designado para acontecer, para ser derramado sobre ele, vai acontecer. Apocalipse 13 fala assim que e ele agirá por 42 meses e depois virá o seu fim. Né? Paulo também ele diz isso, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aí ele fala assim que aquilo que está para acontecer com o Consolador vai acontecer, e Jesus, no sopro da sua boca, vai derrotar o anticristo com os profetas. Então, ou seja, Satanás ele já sabe o seu fim. Exatamente. A gente, olhando lá para Daniel, capítulo número 9, versículo 24, né, as 70 semanas de Daniel, mostra já lá, está tudo revelado já, né? Na verdade, está tudo revelado. É interessante notar que o arrebatamento, por isso que eu acredito num pré-tribulacionista, porque o arrebatamento será iminente, nós sabemos o dia nem a hora. Se a gente falar que a igreja passará pelo período tribulacional, a gente vai saber a data, porque será um período de 7 anos, segundo as 70 semanas de Daniel, então a gente vai saber a data. Depois do período de 7 anos, Cristo vai vir. Então, por isso que eu acredito no arrebatamento imenente, que pode acontecer a qualquer momento, qualquer hora. Então, o eminente significa que não depende de horas, de sinais, nada. Glória a Deus. Então, é de repente, né? Exatamente. Só que tem uma vertente, aproveitando, já que o irmão acredita que a igreja não passa pelo período tribulacional, ou seja, ela é tirada antes, né? Antes dos 7 anos. Antes dos 7 anos. Correto? Tem uma vertente que fala que o arrebatamento, ele não vai ser no abrir e piscar de olhos. Certo? Exatamente. Não vai ser no abrir e piscar de olhos, mas o que vai ser no abrir e piscar de olhos vai ser a transformação dos justos. O que o senhor entende dessa vertente, né? Essa vertente que diz que não vai ser no abrir e piscar de olhos. Então significa dizer que o arrebatamento vai ser como? Vai ser igual Jesus subiu aos céus? Todo mundo viu? Vai ser igual Elias que subiu aos céus e os discípulos dos profetas viram ele subir? Porque viram, Jesus ele falou, do mesmo jeito que eu fui, vocês vão ver eu descer. E avisou para os discípulos que era igreja. E aí, o que o senhor acha? Vai ser no abrir e piscar de olho ou não vai ser? O que o senhor pode dizer sobre isso? Importante pergunta, que pergunta maravilhosa. É interessante notar que o arrebatamento será algo iminente, a qualquer momento, a qualquer data, só que será rápido, né? Até a palavra arrebatamento. Será algo que as pessoas não vão enxergar, não vai ver, até porque a segunda vinda de Cristo, que tem 2 fases, a primeira será encontrar com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do versículo 16, 17, a igreja vai encontrar com Cristo. Cristo não vai vir na terra, ninguém vai ver Cristo, né? Só na segunda fase, que será no final do período tribulacional, juntamente com a igreja vindo e todo olho verá. Então o arrebatamento será sendo piscar de olhos, porque ninguém há de ver. A pessoa vai sumir. É interessante que até nos aeroportos, nos aviões, a pessoa vai fazer uma entrevista para o capitão lá que vai dirigir o avião, vai fazer uma entrevista, pastor Rodrigo, e tem que ser, se a pessoa é cristão, não pode ser o copiloto outro cristão. Não pode ser. Então imagina o caos que vai ser, o arrebatamento, pessoas dirigindo, né, pessoas no aeroporto, no avião, em trem, imagina o caos que vai ser se a pessoa é cristã, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E será algo rápido, será algo iminente, algo rápido,
E a primeira fase da segunda vinda de Cristo, somente a igreja há de ver, porque há de encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens. A segunda fase, que virá no período final tribulacional de 7 anos, Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11 em diante, todo olho verá. Cristo vai vir com os anjos em glória, todo olho verá, juntamente com a igreja, por isso que a igreja não passará pelo período tribulacional. Os pós-tribulacionistas acham isso uma loucura, né? Eles dizem que Jesus veio 2 vezes. Ele falou que ia vir uma vez só, né? No final ele vem, no fim de tudo, e acaba. Agora esse negócio de Jesus vir 2 vezes, Sim. 2 arrebatamentos, como que vai ser isso? A gente tem que compreender também que a ressurreição, que o apóstolo Paulo vai trazer muito bem, vai falar, o livro de Apocalipse também fala, de 2 ressurreições, não é verdade? A primeira ressurreição é para a salvação e a última é para a condenação, que é dos ímpios. Bem-aventurados os que não morrem na segunda ressurreição. Interessante notar que a primeira ressurreição, ela tem várias fases. Tem Cristo e as primícias. A gente vê como Cristo ele morre, ressuscitou pessoas do Antigo Testamento. Lá, a partir da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois tem outro arrebatamento, o arrebatamento da igreja. O primeiro arrebatamento vai ser dos mortos que morreram em Cristo Jesus, juntamente com os santos do Antigo Testamento, e a igreja que estiver vivo há de ser arrebatado. Depois temos lá o arrebatamento do 144 mil de Apocalipse, as 2 testemunhas. Isso faz parte da primeira ressurreição. A última ressurreição será para a condenação, para o juízo final, aonde as pessoas que estão no Hades, no lugar do mundo dos mortos, há de ressuscitar para a condenação e ser lançado no lago de enxofre ou no inferno. Glória a Deus. Então, Deus tem as suas colheitas, né? Isso, existe uma mensagem Ruth, né? Que vai dizer sobre as colheitas da vítima, né? O rabisco, né? Rabisco, isso. Nossa, essa mensagem é poderosa. Aí vai falar que tem umas primeiras colheitas até as finais, né? A gente vê que também isso é na cultura judaica mesmo, né? Tem dois meses, a gente vê no ano judaico que todo ano judaico a gente vê que tem 2 colheitas principais. E a gente vê isso também em toda a Bíblia e traz essas referências tipológicas ao que vai acontecer literalmente. Vai dar uma mensagem boa isso aí. E falando que a gente, como no início do Evangelho, já deu uma mensagem boa isso aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu irmão, então significa dizer que para o Senhor o arrebatamento vai ser na abrir piscar de olho ou não? Será rápido, né? Será rápido e você não vai ver ninguém aí, porque a própria palavra será rápido, né? Vai raptar com força, vai tirar com força, com violência. Existe a diferença, né, entre a primeira e a segunda, né, fase, né? Exato. A primeira é o arrebatamento, né? Isso. A retirada. Que Cristo aparecerá somente para a igreja, né? Não será aquela fase que a gente vê todo olho verá na segunda vinda da última fase, que será no final do período tribulacional de 7 anos. Então, aí já aproveitando aqui o bate-papo, a gente precisamos esmiuçar os textos, né? Fazer uma boa interpretação. Todos nós, como estudantes de teologia, ministros da palavra, e ver essas 2 diferenças. Aproveitar o senhor aqui, igual o senhor acabou de citar. Existem 2 fases, certo? A primeira é o arrebatamento, a segunda? Segunda é a vinda de Cristo juntamente com a igreja. Certo. A primeira fase é antes dos 7? Antes de 7 anos. E a segunda? A segunda, todo olho verá no final do período tribulacional. Certo. Então, o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. 16, 17, isso. É antes dos 7 anos. Antes de 7 anos. Antes dos 7 anos. Então, para iniciar os 7 anos, tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Isso. Certo? Perfeito. Para então iniciar. É que o arrebatamento vai descandear tudo. Né? Tudo. A tribulação vai começar com o anticristo. Primeiro ser de Apocalipse 6 vai começar com o anticristo. E tem o texto de Paulo aos Tessalonicenses que ele fala isso, né? Que para o anticristo poder se manifestar, tem algo que ele tem. Né? Quem é o Senhor? Aproveitando essa fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Isso. Né? Ele já opera, porém, tem algo que o detém até que seja tirado para que ele possa se manifestar. Até que do meio seja tirado para que ele possa se manifestar. Então, para o Senhor, quem é que detém o anticristo de se manifestar? Só tem um que pode o deter, né? É Deus Pai, através do Espírito Santo que é Deus, né? O Espírito Santo que está na igreja. O Espírito Santo é o que detém o anticristo, né? Até porque Deus ele age com propósito, né? Aproveitando a fala do Senhor, o Senhor disse que Satanás é como um cachorro. Limitado. Então, ele está preso a um tempo e a determinação de Deos, concernente a onde ele pode agir, onde não pode. Isso. Então, da mesma forma, eu creio que essa autoridade, essa palavra que detém, só quem tem essa autoridade é Deus. Isso, né? Exatamente, perfeito. Interessante notar que no texto que o irmão citou, Paulo vai enfatizar que o ministério da injustiça do anticristo já está operando. A gente vê o cenário atual, que já está operando, está nítido as coisas, né? Ou seja, ele está operando, mas não pode se manifestar, porque a igreja ainda está na terra cumprindo o propósito divino. E o Espírito Santo é o que detém, é o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai poder se manifestar.
O Espírito Santo vai estar na Terra? Com certeza vai estar na Terra, até porque ele é Deus, ele é onipresente, né? A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo não vai sair da igreja, mas para todo sempre está na igreja, como selo, né? Interessante que o selo naquela época, nesse contexto, quando os romanos colocavam o selo de Roma em qualquer objeto, está dizendo, é propriedade de Roma. Quando vem o Espírito Santo, que Paulo usa essa expressão de selo, vocês têm um selo que é o Espírito Santo, você é propriedade de Deus. Aleluia. Então o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Né? Louvado seja Deus. E essa passagem também vai falar aí sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso é tremendo. E ele que nos dá essa convicção que somos filhos. Né? Isso é extraordinário. Interessante, pastor, que nós não estamos sendo preparados para encontrar o anticristo, né? Nós estamos sendo preparados para encontrar o nosso Cristo, nosso Messias, o Filho de Deus. Se a Bíblia diz, e a gente crê no arrebatamento da igreja, né, que é antes dos 7 anos, se a Bíblia diz que após, para iniciar esses 7 anos, biblicamente falando, né, Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses no capítulo 2, como já falamos, sabemos que o anticristo ele se revela e aí inicia os 7 anos, né? Isso é base para qualquer escatólogo, né? Para qualquer teólogo é base. O anticristo ele se manifesta, muitos acreditam que ele é o primeiro cavaleiro, né? Isso, primeiro cavaleiro. Cavaleiro branco, certo? Então, se a gente sabe que ele vai se manifestar, que vai haver a construção do terceiro templo, né? E vai acontecer as catástrofes, as guerras, então é notório que no final disso Jesus vem. Isso, depois no final, como dá 7 anos, não é iminente, exatamente. Acaba com a doutrina da iminência. Então, tem que haver uma colheita antes. Isso. Para que o povo seja pego de surpresa. Isso. Porque senão, para que a palavra de Jesus vigiai? Porque não sabia o dia nem a hora. Vários sermões de Cristo nessas aplicações, né, de vigilância. Interessante, o pastor trouxe aqui sobre o primeiro cavalo, né? Cavaleiro no cavalo branco, vencendo para vencer. Apocalipse 6, 1, 2. E 2. Isso. Temos 3 linhas de interpretações, né? Importante notar isso, 3 linhas de interpretações. A primeira pessoa vai pensar que é o evangelho, né? O evangelho triunfando, o evangelho vencendo, isso. O evangelho ganhando almas, o evangelho triunfando. A segunda linha de interpretações vai falar que é o próprio Cristo, né? Cavalo branco, né? Cristo. Só que a gente compreende que é o anticristo. Por quê? Tem uma diferença muito grande entre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, o primeiro selo, com Cristo em Apocalipse 19, versículo de número 11 adiante. Porque está enfatizado lá, de Apocalipse 19, é o próprio Cristo, é o verbo, né, o fiel, a testemunha fiel e verdadeira. Então a gente vê isso nitidamente, que há uma diferença. E a arma de Cristo, Apocalipse 19, é uma espada que sai da boca de Cristo. Já do selo é apenas um arco. O arco é a arma de covarde, diz Napoleão, né? Então, tem uma diferença muito lógica, e até porque os próximos 7 selos, a gente vê que é um agrupamento de coisas ruins. Então, como diz o pastor Ciro, Jesus está andando em uma má companhia, né? Porque vai estar desencadeando ali vários acontecimentos que não tem nada a ver com o nosso Cristo. E aí, então, o senhor acredita que ali é o anticristo. O anticristo. Então, o cavaleiro branco de Apocalipse 6, do verso 1 e 2, não acredita que é o anticristo. Né? E não dá para ser Cristo. A diferença é muito grande. Porque se ele é quem abre o selo... Isso, exatamente. Né, ele é o cordeiro, a Bíblia diz que o cordeiro abriu, né? O primeiro selo. Então, como ele já é o cavaleiro também. E está numa má companhia se fosse Cristo. Né? Exatamente. Então, aí, 2 pontos aqui importantes que já levantaram para você poder combater, dizendo que ali é o anticristo. A primeira é que se ele abriu o primeiro selo, por que ele está indo, então? Se é ele. Não faz sentido. Porque ele é quem abre, porque ele vai estar indo. Certo? E ele abre o segundo. Só que o segundo vem o quê? Vem um outro cavaleiro, que é mau, né? O cavaleiro trazendo guerra. Né? Trazendo essa é uma guerra civil, né? Trazendo a espada. Então a companhia não é uma boa companhia. Não é uma boa companhia. E detalhe também que entre esses cavaleiros tem o cavaleiro da morte. Olha aí, tem o cavaleiro da morte. Isso. Trazendo fome, né? Então, imagina Jesus vindo dessa forma, né? Não é lógico, né? Não é coerente sistematizar. Se a gente vai sistematizar a teologia ali, não tem nada a ver, né? Glória a Deus. E a gente vai para o Apocalipse 19, a gente vê que o Cristo verdadeiro que vem no cavalo branco é totalmente diferente. Só você colocar lá na balança, né? Apocalipse 6, 1, 2, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, vê a diferença de Cristo e o anticristo. Então ele está no cavalo branco que tipifica uma falsa paz. Né? Exato. Então quer dizer que o anticristo, Apocalipse 6, verso 1 e 2, tem um arco. Isso. E Apocalipse 19, verso 11, ele vem com a espada. Então tem uma diferença, né? Seja Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, ele está falando sobre as armaduras espirituais do cristão. Ele fala que a arma do Espírito Santo é a espada, a palavra de Deus. A gente tem em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, a palavra do Senhor como espada, afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, junta em medula e aparecendo nos pensamentos e a intenção no coração do homem. Glória a Deus. Serão somente 144 mil pessoas que serão salvas no mundo?